Olá, consciência! Como que vocês estão? Gente, eu gravei um vídeo aí sobre, como quando a gente aceita as nossas sombras, a gente passa aí a viver a nossa luz, a gente dá mais espaço para sentir e viver a nossa luz, né? E o que que seria aí, pelo menos assim, no meu caminho, né? Na minha visão, aceitar as nossas sombras para que isso aconteça. A gente, vive numa era, se você tá aqui no canal, você sabe o que eu tô falando, de evolução. Só que nós, nós estamos perdidos nesse caminho, né? Porque a gente, lógico, tá aqui para buscar sua melhor versão. Mas uma coisa que tem acontecido é que a gente está escondendo metade da gente e estamos apaixonados pelo aquele lado que a gente taxa como positivo, né? A luz. Mas na verdade, a luz e a sombra, ela é uma mesma coisa. Se você estuda espiritualidade, talvez você já tenha chegado nisso. Ou então talvez ouvir isso você sente no seu coração que seja verdade. É como o quente e o frio, né? A gente não sabe aonde começa o quente, aonde começa o frio. Eu poderia dizer que o calor é algo diferente do frio, mas na verdade o que muda é o grau. Então os dois são as mesmas coisas, mas em graus diferentes. Sombra e luz é a mesma coisa, né? Eles são a mesma coisa em graus diferentes. Um outro exemplo aí que eu posso dar, é a lâmpada. Como que a gente foi feita aí a criação, para acender a lâmpada? Juntado um fio positivo com negativo gera a luz. Esses daí são só uns exemplos, né? Mas então, aceitar as nossas sombras é aceitar nada mais, nada menos o nosso passado. Aquele passado que a gente se traumatizou porque a gente não aceitou, né? A gente não aceitou aquela parte ali muito dolorosa nossa. Uma das minhas partes mesmo é que eu sempre fui uma pessoa, como eu posso dizer, arrogante, sabe? Estudar espiritualidade foi uma coisa que me deixou mais arrogante ainda, né? Essa coisa de você... É como se você buscasse evolução. Eu sempre busquei ser melhor desde criança, mas não era no sentido de crescer, era no sentido para me sentir cada vez mais melhor. Se eu tenho mais assuntos, se eu conheço mais coisas, então, sei lá, desperta um sentimento de ser melhor. Por que, gente, desperta aí um sentimento de ser melhor? Porque se eu não estou evoluindo mesmo, eu vou buscar informação para me sentir mais evoluído, né? Quem nunca aí conheceu uma pessoa, até mesmo um professor, que aquele mesmo que é sábio no que ele faz, ele cria pessoas que entendem mais o que ele está falando, né? Um exemplo aí de professor, aqueles professor que conhece todo assunto do mundo, né? E você sai ali da aula dele falando o quanto ele é inteligente. Isso, gente, é uma pura arrogância, porque se a pessoa está lhe dando conhecimento, você tem que sair dali vendo quanto você aprendeu. E é assim que deveria ser, né? Então, aceitar aí as nossas sombras... desculpa, aí veio aqui a memória voltando, isso de arrogante, que foi quando eu dei de cara com essa sombra minha. Foi um dia que eu e a minha irmã, a gente estava ali conversando, aí ela foi e soltou, eu catei e falei assim pra ela: nossa, mas você se acha melhor que eu, melhor que todo mundo. Ela virou pra mim e falou assim: mas eu sou melhor que você. E naquele momento, assim, eu acho que eu tive uma das piores dores que eu já senti na vida. E ao mesmo tempo veio aquela coisa de: nossa, como que ela pode, tipo... Nós somos irmão, por que disso? Porque, sabe, se sentir melhor que eu, a gente é família, não... Isso daqui não é uma disputa. Mas logo que eu terminei de pensar isso, veio o real pensamento. Meu Deus, eu sempre pensei isso e sempre tive esse sentimento da minha irmã. E até mesmo das pessoas às minhas voltas, por mim estudar bastante, ler bastante. Como se eu fosse melhor que elas.
E, e ninguém é melhor que ninguém. Mas eu não quero entrar muito nesse assunto. Essa foi mesmo um exemplo. Porque, gente, isso é uma sombra, arrogância. E quando eu aceitei ela, eu integrei, eu trouxe pra mim, naturalmente aquilo, ela ganhou uma nova cor. E é justamente isso a sombra. A sombra, ele é um trauma, algo que a gente viveu. Eu não tenho a resposta se é nessa vida, se é em outras vidas. Mas é justamente isso. E como que a gente tem uma maior relação de aceitar a sua sombra? A vida, gente, ela sempre, por mais que a gente esconde, né? A gente esconde o nosso lado raiva, frustrado, seja lá qual for, né? Algo aí que é uma sombra. Mas a vida, ela sempre vai trazer para você um gatilho que desperta isso. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está sempre trabalhando para que essas sombras elas saem para fora. Então, né, quando a gente tem um gatilho, quando a gente tem um sentimento ruim, o que que normalmente a gente faz, né? Normalmente a gente foge, a gente procura alívio, a gente procura um relacionamento para não pensar, a gente usa drogas, a gente faz tudo o que faz justamente para não ouvir, né? E eu sinto muito te dizer, né, gente, tá tudo bem, eu também já fiz muito isso. Talvez de alguma forma eu ainda faço, porque eu não cheguei lá onde eu quero chegar. Mas a única forma de colocar isso pra fora é quando você se permite sentir. Gente, a vida, o universo, ele emana amor pra gente assim, o tempo todo. E a gente só não sente esse amor, a gente só não sente o divino assim tão próximo nosso, justamente porque a gente tem esses traumas, a gente tem esses bloqueios. E é como se a energia ela quisesse subir, mas chega no seu coração, ela não tem passagem para subir até a sua mente, sabe? Ela não consegue se espalhar pelo seu corpo justamente por causa desse bloqueio. E quando a gente se permite sentir, a gente libera essa energia, né? E eu sei, não é fácil, porque eu tô nesse caminho de expansão de consciência aí, né? Tem mais ou menos uns 5 anos. Mas esse ano foi a primeira vez, assim, na minha vida que eu comecei a me permitir realmente sentir as minhas sombras, sentir a minha dor e realmente me amar, sabe? Me amar como eu sou. E o mais incrível de tudo isso é quando você permite amar como você é, até aquelas partes que você julgava não serem tão boas, elas simplesmente começam a ir embora. Por quê? Porque a criança interior sua, tudo que ela quer é a atenção. Tudo que ela quer é que você olhe para ela, veja isso, permita sentir. Não olha para ela e fala que bobagem, que besteira. Hoje em dia é uma coisa super normal, né? Na terapia e tudo mais. A gente aprende que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam naquela época. E que aquilo era, na verdade, né, o que foi melhor para eles. Mas a gente não sente a dor da criança. Que, na verdade, a criança, naquele momento ali, ela sofreu. Ela foi magoada. Então, só a gente ter o entendimento não leva a nada. Não leva a liberar essa dor, né? Olha os vaquinhas, que lindos. Olha. Mas então, só ter esse entendimento, ele não libera toda essa dor, né? A gente tem que se permitir sentir. Não carregar isso com a gente, né? Porque depois que a gente permite aí sentir, a gente libera. Porque a sombra, né? Nada mais, nada menos que ela quer na vida é só ser vista, ser ouvida. E quando a gente permite que isso aconteça, ela vai embora. Então, se você caiu nesse vídeo, eu queria aí fazer um convite para, em vez de você só buscar o divino, né, gente? Porque tem nada mais gostoso na vida do que você se sentir feliz. Mas eu queria falar para você começar a sentir. E não vai ser fácil, não. Mas sentir libera. E sei lá, esse ano eu tô vivendo
não aqui fora, né, mas dentro de mim eu tô vivendo coisas que eu busco tanto aí através da luz. E eu nunca consegui sentir. Posso dizer que eu tinha relâmpagos, ápices e ir embora. E agora como se eu conseguisse sentir todos os dias, né? Porque parece que o meu coração ele tá mais livre para a passagem dessa energia do divino que ele nos emana, sabe? O tempo todo. Não sei qual sua religião, não sei o que é aquilo que você acredita, mas uma coisa eu sei. Todos nós temos essa luz dentro da gente, né? A coisa que fica é... Ai, eu fiquei encantada com os animaizinhos. E olha, gente, uma coisa que eu tinha também, uma sombra, que é esse medo, né? E quando a gente passa assim, ó, confiar, se fosse um tempo atrás eu já estaria corrido. Mas então, gente, é isso. A gente... É aos poucos, sabe? É aos poucos. Mas toda vez que vinha aquele sentimento, tenta não fugir. E eu sei, gente, de primeira a gente não consegue deixar esses traumas falar, a gente quer correr, eu sei, porque esses dias eu vivi isso de novo. Mas o que mudou foi, se pergunte, por que que eu sinto isso? Por que que isso ainda tá em mim? E depois preste atenção na música que você ouve, na conversa que você tem, nas pessoas na rua falando. Assim que você abrir sua rede social, o post que tiver lá, porque o universo ele vai usar todos os instrumentos dele justamente para trazer essa mensagem para você. Porque o universo ele se comunica com a gente o tempo todo. A gente só vive numa pressa que a gente não consegue prestar atenção. Então é isso, toda vez que vinha sombra, um gatilho, simplesmente, se você não conseguir só sentir aquilo, porque é muito doloroso, que eu sei que tem sombras que a gente carrega aí há tempos, né? Se pergunta naquele momento, mesmo que você vai fugir dessa vez, sabe? Mas dê um passo, é um passinho pequenininho de cada vez. E esse passo seja começar a se perguntar. Mesmo se você foge da sua sombra, só se pergunte. Por que que isso acontece? Sabe? Eu tô aberto. Independente se você vai fugir, se você vai fazer o que for, o universo não te julga. Somos nós, seres humanos, que julgamos uns aos outros. E é isso, gente. Eu queria deixar essa mensagem porque não é só um conhecimento, né? É algo que eu estou praticando na minha vida. E quando a gente começa a obter a cura de algo que a gente está vivendo, essa cura ela quer transbordar, né? Porque na verdade é um processo de cura minha também, tá aqui falando. Mas é isso. Até a próxima, consciências. Olha os bebezinhos ali. Até mais.